No vídeo de hoje, nós vamos falar dos artigos 474 e 475 do Código Civil. E o que acontece aqui? Eu vou fazer esse vídeo num modelo diferente, porque nesse vídeo eu não vou fazer o esquema. Quem vai desenhar aí no papel é você e eu vou falar o que você deve colocar só para entender melhor esses dois artigos, ok? Por que eu estou fazendo sobre esses dois artigos? Porque eu percebi que tem uma alta busca dessas palavras-chave. Não sei se o meu vídeo vai ter uma alta procura, né? Não sei se vai ter muitas visualizações, mas de qualquer forma é mais um vídeo aí sobre esse conteúdo que eu vou tentar facilitar aí para vocês. Mas antes um recadinho rápido, e nos próximos vídeos eu vou acabar dando esse recado mesmo, ok? É o lançamento aí do meu livro, 50 dicas para lidar com pessoas, para você que realmente quer uma leitura fácil e que você consiga aplicar, que você consiga colocar em prática. Aqui eu coloco 50 dicas e a cada dica eu coloco um como fazer. Então eu vou descrever aí como fazer, como que você pode colocar isso em prática, como você pode incluir isso na sua rotina e realmente melhorar a sua capacidade em lidar com pessoas, ok? Dados os recados, eu vou falar aqui então sobre os artigos. Mas antes disso, eu quero falar sobre condição. Condição resolutiva e condição suspensiva. Você já sabe o que é isso? Isso já está bem claro aí na sua mente? É importante que esteja. Então vamos lá. Primeiro eu quero que você faça uma linha aí no seu caderno, na sua folha de rascunho. Essa linha tem que ter um começo, um meio e um fim. Então é uma linha simples, com um tracinho no começo, um tracinho no meio e um tracinho no fim. O começo vai ser ali o seu lado esquerdo, a sua esquerda mesmo. E aí você vai escrever assinatura de contrato nesse começo, ok? Vamos falar primeiro da condição suspensiva, o que ela é. Perfeito, você tem a assinatura do contrato e nesse momento, para a condição suspensiva, já produz efeitos contratos? Não. Para a condição suspensiva, mesmo que haja assinatura do contrato, está suspenso os efeitos. E ali no meio, quando você fez um risquinho aí no meio, é o momento que ocorre a condição suspensiva. Nesse momento, o que vai acontecer? Aquilo que estava suspenso, que ainda não produziu os efeitos, aconteceu aquela condição, aí ele começa a produzir efeitos, ok? Então isso é a condição suspensiva, uma condição que fica segurando o contrato, vou usar esse termo aqui, tá? Fica segurando, deixa ele suspenso, até que ocorra aquela condição e aí o contrato produz efeitos, certo? Agora, então, a gente viu que o marco, nesse momento, que começa a produzir efeitos, é o meio do contrato, ok? No meio do contrato, começa a produzir efeitos. Aí, nessa linha do tempo. A explicação é justamente para ficar mais fácil para você decorar isso, ok? Suspensiva, então, começa de forma suspensa. Perfeito. Agora, condição resolutiva, o que seria? Nessa mesma linha do tempo, ou você pode fazer uma igual aí, para não se perder, você tem o começo, meio e fim. Perfeito. Quando você assina o contrato já está produzindo efeitos. Não tem nada que está suspendendo, não tem nada que está segurando. Então, assinou o contrato, está produzindo efeito. Perfeito. E ali no meio, onde você, no outro exemplo, tinha condição suspensiva, nesse exemplo você tem a condição resolutiva. E se acontece a condição resolutiva ali no meio, vai parar por aí mesmo. Quer dizer que o contrato está produzindo efeitos e com a condição resolutiva resolve-se o contrato. Para de produzir os efeitos, ok? Então é isso, a diferença suspensiva e resolutiva. Pega essas linhas do tempo aí, esse seu desenho e grave na cabeça. Agora eu vou falar então desses dois artigos como eu falei no início. Eu vou ler aqui para vocês. 474, Código Civil. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Perfeito, você já sabe o que é expressamente e tacitamente. Você já sabe isso. Tranquilo, mas a cláusula resolutiva, o que será que ele está falando então? Perfeito. Você tem essa linha do tempo, você acabou de ver o que é uma cláusula resolutiva. É quando a condição é implantada, acontece que para de produzir efeitos o contrato, ok? Então, nesse momento aqui, ó, a cláusula resolutiva expressa, que é aquela que realmente está no contrato, expressamente, opera de pleno direito. Perfeito. Aconteceu aquilo, está no contrato, que se acontecer aquilo, vai parar de produzir efeitos? Perfeito, então sem problema nenhum. Agora a tácita, ora, não está no contrato, mas entende-se pelo modo que foi feito o contrato, que se acontecer aquilo o quê? A cláusula resolutiva, aquela situação, o contrato para de produzir efeitos. Só que a tácita, como entende-se, é uma coisa que está implícita ali, talvez no contrato, depende de interpelação judicial.
uma outra palavra nova aí. O que seria interpelação judicial? Seria a notificação da outra parte. Então depende que a outra parte seja notificada de que realmente o contrato parou de produzir efeitos por causa disso, ok? É basicamente isso. Agora 475, mais simples esse. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. O que quer dizer esse artigo? Quer dizer que a parte lesada pelo inadimplemento do contrato, ora, você tem um contrato entre duas partes, por exemplo, nesse meu exemplo mais simples mesmo, e aí uma das partes vai acontecer que ela vai inadimplir o contrato, ela não vai cumprir aquilo que ela prometeu. Perfeito. O que a outra parte pode fazer? Pode resolver, ou seja, pode acabar com o contrato ali, ou ela pode exigir o cumprimento. Não, eu quero que você cumpra. Então ela tem essas duas opções. Em qualquer uma dessas duas, se ela decidir parar com os efeitos do contrato, acabar ali o contrato, ou se ela decidir exigir que a outra parte cumpra o que está no contrato, ela pode pedir perdas e danos. Então, ela exigindo o cumprimento ou ela desistindo, ela falando, não quero mais, eu vou resolver o contrato. Um ou outro, ela pode exigir perdas e danos. É basicamente isso que está falando aqui. Como eu falei, bem mais simples. Às vezes na leitura a gente acaba esquecendo, acaba se perdendo ali na prova. Mas é simples, pessoal. Duas opções, resolve o contrato ou exige o cumprimento. Pode perdas e danos em qualquer uma delas? Pode pedir sim, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo um pouco diferente. Vocês que fizeram aí o desenho, bem simples, mas que vai ajudar muito a entrar na mente e decorar ou aprender isso desse modo simples que eu expliquei, para você lembrar na hora da prova. Obrigado, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. E não deixem de conferir o livro, que eu acho que eu não falei no começo, mas o link está aqui embaixo na descrição. Compre pela Amazon, ok?